Bem, pessoal, chegamos à nossa quarta parte do minicurso Democracia Ana-Embrionária. Aqui nós vamos abordar o autoritarismo via eleições. Esse é o título dessa parte. Isso mesmo. Tentaremos aqui demonstrar como o Brasil, via eleições, chegou ao autoritarismo. Nas etapas anteriores, nós mostramos que as condições já estavam dadas. Houve um golpe parlamentar sem nenhum pudor ou respeito à vontade das urnas de 2014. Nós tínhamos um processo gradativo de geração de ódio social, de criminalização do campo das esquerdas e, por extensão, também da política. Chegamos então em 2018 com o descrédito nas instituições e a desconfiança, a desventura, o desencanto com a política em graus muito elevados. Além disso, nós já tínhamos uma fração de classe no Brasil, a classe média, as classes médias e altas, sobretudo, que já levantavam suas bandeiras pelo autoritarismo e pela volta do regime militar, pelas razões que outras etapas nós já também explicamos. Então, o ambiente estava criado em 2018 para o autoritarismo. Além disso, nós tínhamos também um componente novo, que foi a fragmentação de informações e da realidade. Nós tivemos uma máquina que só agora em 2020 ela está sendo, as suas engrenagens estão sendo evidenciadas, mas nós tivemos na eleição de 2018 um processo violento de fragmentação da realidade, de disseminação de fake news, de todas as formas, que violentou, não é, a consciência popular e deixou vulnerável grandes contingentes da população brasileira, sobretudo o segmento religioso, que, seduzido por uma pauta moral, uma pauta de costumes, não é? Ele então aderiu, abraçou-se com as propostas do autoritarismo. Que propostas eram essas? Elas estavam muito evidentes na própria trajetória do candidato vencedor, Jair Bolsonaro, notório defensor do regime militar, não é? Exaltador de torturadores, e que construiu a sua vida política exatamente atrelado aos grupos de segurança, policiais, milicianos lá no Rio de Janeiro. Era com isso que ele se preocupava, em defender os interesses da parte repressiva do aparato policial, não é? Além disso, da trajetória, ele tinha discursos claramente autoritários contra minorias, não é? Estigmatizava as minorias, ele falava em matar criminosos sem tribunal, ele desenvolveu um machismo a toda prova, não é? Em suas declarações e discursos, também fazia menção em eliminar adversários políticos, até quando fecharam-se as urnas, ele mencionava isso, né? E eu já disse, já citei também, que ele elogiava ditadores. Então, estava tudo pronto. Também durante a campanha, nós tivemos episódios em que algumas universidades, núcleos acadêmicos, começaram a se manifestar contra a candidatura de extrema-direita, e nós temos uma distribuição de violências desferidas contra as universidades, de tal maneira, contra esses movimentos que surgiam no interior das universidades, que, aliás, desde sempre foi considerada as universidades foram consideradas como inimigo, não é, do governo, da candidatura de extrema-direita, porque, claro, o ambiente universitário é um ambiente de crítica, é um ambiente de contestação, de liberdade intelectual, que é tudo o que a extrema-direita, o fascismo não quer. Então, de tal maneira, essa violência durante as eleições, ela se proliferou, que precisou o Supremo Tribunal Federal agir e decidir, porque nas primeiras instâncias, muitos juízes estavam abraçados com a candidatura de extrema-direita e dando, não é, decisões proibindo a comunidade universitária de se pronunciar. Imagina como
o grau de autoritarismo do judiciário chegou. A que grau chegou? Nós vamos tratar isso na quinta parte e última do minicurso. Então, o STF precisou se pronunciar a respeito dessas manifestações nas universidades, impedindo as instâncias inferiores de proibirem tais manifestações. Então, esses foram os ingredientes que permitiram a eleição de um governo de extrema-direita, o governo de Jair Bolsonaro, e que ele flerta claramente com o fascismo. Agora, em 2020, a sociedade brasileira, mesmo aquela parte do establishment, da grande mídia, que apoiou ou que fez vistas grossas para o que representava o governo Jair Bolsonaro, basta lembrar que a Folha de São Paulo proibiu seus colunistas de se referirem a Jair Bolsonaro como um candidato de extrema-direita. Então, eles hoje, vendo o autoritarismo crescer e o ambiente institucional ser violentado, a tentativa de controlar a Polícia Federal, de reprimir, de armar a população, as políticas públicas ou a ausência delas tragicamente repercutindo internamente e internacionalmente. Então, as elites brasileiras, agora em junho de 2020, elas mesmas estão procurando uma forma de se livrarem de Jair Bolsonaro, seja pela via do TSE, que reúne informações sobre o aparato de fake news que mobilizou a candidatura dele em 2018, seja no STF, com os processos que envolvem supostos crimes de responsabilidade e crimes comuns do presidente, não é? Ou seja, através de um processo de impeachment no Congresso, ao que Jair Bolsonaro já reagiu, fazendo acordo com o Centrão, não é? E loteando praticamente a administração pública. Acrescentes a tudo isso, que hoje o governo federal conta com mais de 3 mil militares assumindo postos no governo federal, né? Então, nós temos todo o ambiente, né, de um governo autoritário, uma prática autoritária. Mas, finalizando esse momento, eu gostaria apenas de mencionar a visão de Levinsky e Ziblatt, né, que escreveram o livro sobre a deterioração da democracia em tempos atuais, e eles traçam lá exatamente os indicadores do comportamento autoritário, que eu quero agora pegar a parte teórica e fazer uma contraprova com esses fatos empíricos que eu acabei de mencionar, para afirmar que o Brasil entrou de cabeça num governo autoritarismo e sob ele, debaixo dele, está ainda até o momento em que nós proferimos esta fala, repito, junho de 2020. Então, os autores a que me referi, eles mencionam 4 indicadores do comportamento autoritário. Primeiro, a rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com ela. Nesse caso, os candidatos ou os políticos tendem a rejeitar a Constituição ou mostram disposição de violá-la. Sugerem necessidade de medidas antidemocráticas, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis. Buscam lançar mão de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes e intervenções militares, insurreições violentas ou protestos destinados a forçar a mudança, não é? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais. Nesse último quesito, o próprio Bolsonaro, para a perplexidade de todos, disse até, a despeito dele ter vencido as eleições, que a eleição de 2018 foi fraudada, que ele tinha provas, nunca apresentou. Então, tudo isso aí refere-se a esse primeiro indicador, que é a rejeição das regras democráticas e do jogo, e a ameaça constante às instituições do Estado de Direito, da democracia. O segundo ponto é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, indicador do comportamento autoritário. Descreve os rivais como subversivos, afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante,
sem fundamentação descrevem seus rivais partidários como criminosos, sem fundamentação sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com o governo estrangeiro. É só você avaliar os discursos de Jair Bolsonaro e verificar em que medida ele manifesta esse comportamento em relação aos oponentes políticos. Terceiro indicador, tolerância ou encorajamento à violência. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, não é? Guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência. Também para sua avaliação. Patrocinam ou estimulam eles próprios e seus partidários ataques de multidões contra oponentes. Endossam tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica. Então, eles, de certa maneira, estimulam a violência dos apoiadores, a agressividade dos apoiadores. Elogiaram ou se recusam a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. E chegam até, como eu já mencionei, a elogiar os torturadores, os regimes duros do passado, as ditaduras do passado. Tudo isso dentro desse terceiro indicador, tolerância ou encorajamento à violência. E quarto indicador, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia. Apoiam leis ou políticas que restringem liberdades civis, expansão de leis como a expansão de leis de calúnia e difamação, eles são contra isso, né? As leis que proíbam calúnia e difamação, e leis que restringam protestos e críticas aos governos. Ameaçam tomar medidas legais ou ações punitivas contra seus críticos. Elogiam medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares. Todos esses quesitos dentro desse indicador, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Também nós temos fatos empíricos aí, de sobra mostrar o comportamento do governo de Jair Bolsonaro em relação à mídia, não é? E aos veículos de comunicação em geral que fazem crítica a ele. Por um lado, ele financia e controla os veículos de comunicação que o bajulam, né? SBT, Rede Record, Rede TV, e aqueles que lhe fazem crítica, então ele ameaça, ele intimida. E tem aqueles que se fingem de isentões, não é? Como a revista Veja, com suas capas do passado sempre estrondosas, escandalizadoras, não é? Agora, na era Bolsonaro, resolveu fazer capas ali meio que moderadas, isentas. Então, nós temos aí todos os fatores e todos os argumentos que indicam que o Brasil está sob um regime autoritário, podendo recrudescer esse regime, ou, quem sabe, como já está sendo esboçado, a sociedade civil organizada reagir a isso e, por um termo, interromper esse processo de fim de túnel, né, a que nós chegamos por conta de todos os fatores e ambiente criado mencionados aqui nesse mini curso. Na quinta e última parte, nós vamos abordar como os homens da lei, os homens do judiciário, eles contribuíram para que o Brasil ficasse desnudo em termos de democracia e para que nós afirmássemos hoje que a nossa democracia é de aparência, não tem substância, porque os homens da lei contribuíram para isso, para minar as balizas da democracia brasileira. Vamos falar sobre isso na quinta e última parte do nosso mini curso. Nos aguardem. Um abraço.